Olá pessoal, vamos então para o nosso segundo vídeo dessa série, onde nós vamos fazer aqui a análise de como se comporta aí, como que a gente considera os empuxos do solo para o caso de repouso ativo e passivo. Então, para que isso possa ser desenvolvido, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira é que nós vamos entender que o comportamento elástico do solo ele é idealizado. Na verdade, a gente sabe que o solo não tem um comportamento elástico, mas nós vamos idealizar que seja dessa forma para que a gente faça os cálculos em cima disso. Nós vamos ter uma boa aproximação daquilo que a gente tem com relação às tensões horizontais no solo. Depois nós vamos entender que os valores limites de ruptura, a gente pode fazer isso também de forma analítica, de uma forma mais exata. Então a gente já sabe calcular as tensões no solo com a profundidade. A gente sabe que um solo, um elemento de solo a uma profundidade qualquer z, ele tem a sua tensão vertical igual ao peso específico desse solo vezes a sua profundidade. E aí a gente, tendo camadas com pesos específicos diferentes, a gente vai fazendo a conta, né, e somando, e tendo aí camadas de solo saturado, a gente faz a consideração do peso específico submerso do solo para poder calcular então a tensão efetiva do solo, que para esse caso de cálculos de empuxos tem toda a importância aí. Nesse comportamento então elástico idealizado, nós vamos considerar que conforme a gente vai aumentando a tensão, a gente tem um aumento de deformação, numa situação elástico isso daí é uma constante, essa variação é uma constante. Chega um momento a gente tem uma ruptura bem definida, né? Então a gente vê aqui uma massa de solo, né, com processo de ruptura numa determinada inclinação. E analisando então as tensões do solo, fazendo a análise pelo círculo de Mohr, a gente, no momento da ruptura, a gente teria uma tensão horizontal, uma tensão vertical, ou tensões principais, e que no plano de ruptura a gente teria uma tensão normal naquele plano e uma tensão de cesariamento, que estariam sendo aí, no caso, a tensão de cesariamento limite da ruptura, fazendo com que o solo realmente entre no processo de ruptura. Então, onde vocês estão vendo aqui esse ponto B, né, tem um gráfico com uma linha pontilhada e um outro com uma linha normal. Seria uma análise para tensões totais e uma análise para tensões efetivas. A gente, né, vai ficar, no caso, as tensões efetivas. E a gente teria aí no ponto B uma tensão normal aqui, né, acontecendo aqui nesse gráfico, uma tensão de cesariamento, seria o ponto aí onde a gente teria a seção de ruptura do solo. Bom, sendo assim, a gente pode fazer aí uma análise de tensão-deformação para esse comportamento idealizado, considerando ainda que o solo é um material homogêneo e isotrópico. Homogêneo e isotrópico significa que é uma massa que não varia, né? E isotrópico quer dizer que suas propriedades elas são iguais em todas as direções, x, y e z. Então, fazendo essa consideração, a gente poderia dizer que a deformação num elemento de solo seria igual à tensão sobre o módulo de elasticidade, e que o coeficiente de Poisson do solo seria a variação, né, da deformação entre uma direção e outra. Né? No caso aqui, direção x sobre z, com o sinal trocado, porque sempre, se numa direção você está esticando, a outra você está comprimindo. Né? E assim por diante, a gente teria deformações em todas as direções, z, x e y, que seria a variação, né, do quanto que você teve naquela direção com relação ao comprimento total daquela direção. Então seria uma deformação específica, né? Deformação específica em cada direção, que também é igual à tensão aplicada sobre o módulo de elasticidade. Se a gente tem um elemento em repouso, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar uma tensão, nós vamos ter uma tensão axial, nesse desenho aí do lado esquerdo, vocês estão vendo uma tensão na vertical sendo aplicada num elemento de solo. Então essa tensão aplicada nesse elemento de solo vai gerar aí uma deformação no solo, uma deformação na vertical, um ΔH,
Entretanto, para uma situação desse solo em repouso, nós não teríamos uma deformação ΔR na horizontal. Ok? ΔR seria o raio, que seria igual em x igual em y, ou seja, não teria um ΔX nem um ΔY. E nesse caso a gente só tem uma tensão, né, vertical aí sendo apresentada, ou seja, quanto que eu teria que ter de tensão horizontal para que essa deformação fosse zero. Então a gente colocou aí que a deformação específica em x ou em y, sendo zero, ela seria o valor da tensão aplicada em x sobre o modo de elasticidade, que daria a deformação em x, gerada pela tensão nessa direção, e aí menos a deformação gerada em x pelas tensões nas outras direções. Então, menos o coeficientezinho de Poisson vezes a tensão em z pelo modo de elasticidade, menos, de novo, o coeficiente de Poisson vezes a tensão em y pelo modo de elasticidade. A gente entendendo que x e y seriam tensões horizontais, então poderia substituir isso por uma tensão horizontal, e que z seria a tensão vertical, então poderia substituir pela tensão vertical. Então, fazendo essa substituição, a gente chegaria numa equação simplificada, onde o modo de elasticidade vai cortar, porque vai multiplicar, né, por zero ali na equação, e a gente teria o valor da tensão horizontal, que seria a tensão x, menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão vertical, que seria a tensão z, menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão horizontal de novo, que seria a tensão y. Então, isso daí daria igual a zero, porque eu não teria deformação em x nem em y. Estou fazendo cálculo para x, para y vai dar a mesma coisa. E aí, isolando a tensão horizontal e jogando a tensão vertical para o outro lado, a gente encontraria um valor de tensão horizontal sendo igual a um valor que depende aí do coeficiente de Poisson do solo, vezes a tensão vertical. Então, tensão horizontal é algum valor, né, é um coeficiente que depende das características do solo, de elasticidade, vezes a tensão vertical. Então, eu poderia correlacionar uma com a outra, tendo aí as características do solo de elasticidade. Então, muito bonita essa equação, uma equação analítica. Entretanto, o solo não tem essas características de ser um material elástico, nem homogêneo, nem isotrópico. Então, não adianta a gente querer definir o coeficiente de Poisson do solo e acreditar que isso vai nos dar aí um bom parâmetro de coeficiente entre de relação entre as tensões horizontal e vertical, que nos daria um coeficiente de empuxo do solo, no caso repouso. Entretanto, eu posso entender que o solo ele tem, dentro das suas características, algum parâmetro dele, que correlaciona isso. Ou seja, cada tipo de solo teria um coeficiente diferente de repouso. Então, esse valor de μ sobre 1 menos μ, eu vou entender que isso daí é o coeficiente do solo, no caso repouso, e que eu teria dificuldade de obter quanto que seria isso. Pesquisadores, no passado, fizeram vários estudos e entenderam que a melhor forma de se obter isso seria por uma equação empírica, ou seja, fizeram vários ensaios e foram comparando os resultados dos ensaios com o que foi medido em campo e chegaram a uma conclusão, já que em 1944 chegou numa equação de que o coeficiente de empuxo do solo, no caso repouso, seria igual a 1 menos o seno do ângulo de atrito do solo, no ângulo de atrito drenado, se esse solo for um solo arenoso, sem coesão, tal. Bom, isso dá um valor aí estimado, tal, que dá para usar. Caso esse solo ele seja um solo pré-adensado, então essa equação já não funcionaria. E aí outros pesquisadores, Mayen e Kuhan, eu não sei pronunciar, mas lá em 1982 eles apresentaram uma equação que é bem parecida com a de Jacqui, só que a equação de Jacqui multiplicada pela razão do sobreadensamento elevado ao seno do ângulo de atrito, e aí eu poderia incluir aí o parâmetro do solo de razão do sobreadensamento, que seria a tensão que o solo tem no campo, dividido pela tensão, a tensão de sobreadensamento do solo, dividido pela tensão que ele está sujeito no campo. Então, quanto maior seria esse valor de razão de sobreadensamento, maior iria aumentar esse coeficiente de empuxo no caso repouso, ou seja, a tensão horizontal ela aumenta nos casos onde a gente tem um solo sobreadensado.
que faz todo sentido. Se você já tinha uma tensão vertical maior anteriormente, depois que você tira essa tensão vertical, possivelmente você não vai perder toda a tensão horizontal, você perde parte dela, então a relação de tensão horizontal pela tensão vertical, ela cresce. Então, são valores empíricos que dá para a gente dar uma estimada. Depois a gente vai ver que a gente não vai trabalhar com o coeficiente de empuxo no caso repouso, mas poder a gente ter uma noção de quanto que seria essa tensão do solo, como que a gente poderia calcular essa tensão do solo no caso repouso. Tá certo? Alguns valores aí já, né, conhecidos, estimados para alguns tipos de solo. Então eu trouxe uma tabelinha para representar isso. Uma argila mole, esse valor desse coeficiente seria 0,6. Uma argila dura, 0,5. Uma areia e pedregulho fofo, 0,6. Compacto, 0,4. Se for uma argila compacta, parcialmente saturada, de 0,4 a 0,7. Uma argila pré-adensada, de 0,6, podendo até passar de 1. Quando a razão de sobredensamento passa de 4, ela tende a ser maior do que 1, justamente pelas considerações aí que eu falei, tá certo? Então, no caso repouso, a gente faria essa conta, né? E aí teria como calcular essas tensões. Eu vou apresentar aqui uma tela aqui de cálculo, só para a gente ver, ter uma ideia de como que faz essa conta e vocês terem essa noção aí. Então, eu vou imaginar uma estrutura de arrimo qualquer e vamos dizer que eu tenho aí uma situação, no caso, repouso, e isso daí, esse solo, vamos dizer que ele tem um ângulo de atrito igual a 30 graus, e coesão dele seja igual a 0, e o peso específico igual a 20 kilonewtons por metro cúbico. Tá? Deixa eu afastar aqui, não está dando para ver. Agora sim. Então, a gente teria aqui na superfície do terrapleno uma tensão vertical igual a 0. E aqui embaixo do terrapleno, na parte mais de baixo, uma tensão vertical igual a essa altura. Vamos dizer que essa altura seja igual a 5 metros. Então, seria igual a altura aqui igual a 5 metros. Então, seria igual aqui a 5 metros vezes 20 kilonewtons por metro cúbico, que daria 100 kPa. Se eu não tenho água, então o meu peso específico é igual ao peso específico efetivo, então a minha tensão vertical igual a tensão vertical efetiva. Então, o meu gráfico de tensão horizontal, ele teria o mesmo formato de tensão vertical, onde essa tensão horizontal aqui embaixo seria igual a tensão vertical vezes, eu vou escrever ao contrário, seria o coeficiente de empuxo, no caso repouso, vezes a tensão vertical. E aqui também, em cima também, só que aqui seria 0. Ok? Aqui em cima seria 0. Tem um delay aí, eu escrevo, tem um delay até aparecer para vocês, mas esperando aparece aí o que eu escrevo. Então, eu teria um valor aí de tensão horizontal igual a K0 vezes 100 kPa. E quanto que é esse K0? Pela fórmula de Jacqui, né, considerando que o solo não está pré-adensado, então meu K0 ele seria igual a 1 menos o seno do ângulo de atrito, que é igual a 1 menos o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 0,5, 1 menos 0,5 dá 0,5. Então, para um ângulo de 30 graus, eu teria aí um coeficiente de 0,5. Então, eu teria aqui 0,5 vezes 100, que seria igual a 50 kPa. Então, meu gráfico, ele ficaria assim, né? Esse valor aqui
50 kPa aqui embaixo e aumentando com a profundidade, né, linearmente. Então, só para a gente entender como é que se faz esse tipo de conta, depois a gente faz novamente com aplicação prática, né? E para finalizar, no caso, então, repouso, a gente não teria uma situação de ruptura do solo, a gente teria nos limites para o caso ativo e caso passivo. No caso ativo, então, a gente teria uma situação onde o nosso círculo de Mohr, que estaria pequenininho aqui, seria esse círculo A, ele iria aumentando de tamanho para B e depois para C, conforme você vai tendo uma redução da tensão horizontal. Chegando num limite onde o ciclo de Mohr encosta na curva onde a gente tem a equação de ruptura do solo, né, por tensão de cisalhamento. Então, a resistência do solo é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. E aí, nesse ponto aí, a gente acaba encontrando aí a ruptura, bem aqui, que se o centro aqui desse círculo, vamos dizer que ele seja aqui assim, então eu teria formado aqui esse raio, aqui embaixo seria a tensão normal no plano de ruptura, e aqui seria a tensão de cisalhamento, né, no plano de ruptura. Tensão de cisalhamento, desculpa a minha letra, que é difícil aqui fazer com o mouse, mas as tensões principais estão apresentadas aqui, e a menor tensão horizontal seria esse valor aqui, né? Seria a tensão principal horizontal, e a tensão vertical ela seria esse valor aqui. Né? Então, esse valor aqui de tensão horizontal ele estaria sendo o valor limite para o caso ativo. E no caso passivo, isso vai se inverter. Isso vai se inverter. O gráfico, você tem um aumento da tensão horizontal, essa tensão horizontal vai ser maior que a tensão vertical, até chegar aqui nessa curva C, onde a tensão horizontal vai chegar no limite da tensão para o caso passivo, onde novamente encontra aí a curva e a equação de ruptura do solo, certo? Onde a gente teria aqui a tensão normal, bem mais alta, né, e a tensão de cisalhamento aqui no plano de ruptura. E no plano de tensões principais, a gente teria a tensão horizontal, sendo o limite no caso passivo, e a tensão vertical aqui se mantendo. Ok? Bom, gente, então essa é a segunda parte aí do nosso série de vídeos. Se você gostou e quer continuar aí assistindo os vídeos, se inscreve, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os amigos e vamos para a próxima.